Excelentíssimos senhores deputados e deputadas aqui presentes, senhores e senhoras presentes no plenário, e aos nossos irmãos e irmãs piauienses que estão nos assistindo através da TV Assembleia. Hoje seremos breves, viemos aqui primeiro para agradecer a todos que abrilhantaram e que deram as mãos à planície litorânea, ao grande evento, não deixando com que não acontecesse a 40ª Expoapa, que é um evento que a gente acredita que é uma cimentinha para que os próximos sejam ainda maiores. E lamentar a ausência daqueles que não ajudaram porque simplesmente se omitiram, porque às vezes a omissão é uma fase de covardia de alguns, mas a gente aqui tem que agradecer não só aos políticos que ajudaram, mas sobretudo aqueles que nada precisam diretamente do estado do Piauí, são do Maranhão, do Ceará também, se comoveram e se uniram aos parnaibanos, aos irmãos parnaibanos e à planície, e fizemos a maior exposição das últimas décadas na planície litorânea. Não só na parte de cultura, como ela estava vindo, e com a nossa grande bacia leiteira que nós temos, mas com poucos expositores. Dessa vez, em menos de 60 dias, conseguimos juntos, de mãos dadas, mostrar que não existe desafio e não existem obstáculos que não possam ser superados quando se deixa as picuinhas de lado, que se une para a grandeza daquela região e se vence. Isso aí é um exemplo que nós damos de Parnaíba para o Piauí, para o Brasil e para o mundo. Foi tão grande que, a primeira vez, conseguimos entrar no ranking nacional de leilão de Nelore. É uma grandeza isso. Foram arrematados bois, foram arrematados gados da Noruega, mostrando de forma eficaz o quão grande foi. Estava tão feliz os que ali ajudaram que disseram, se a gente soubesse, teríamos exposto mais gados. Se a gente soubesse, teria feito mais. Mas é assim mesmo, a gente não sabe o que vai acontecer. E foi assim, dando a cara a tapa, que muitos, é muito fácil criticar, é muito fácil ficar contra, é muito fácil se omitir. Então, com a Gracinha, exatamente, ela entrou na hora que eu não sou da agropecuária, não, mas o deputado, ele tem a obrigação de lutar pela sua região e não deixar que nada saia dali. E falando também um pouquinho hoje sobre a viagem do excelentíssimo senhor governador. O governador tem viajado bastante, tem as críticas, tem os prós e tem os contras. Tem algo bom nas viagens, que pode ser que venha, a gente tem fé, tem esperança, mas tem algo muito ruim com isso tudo, que a gente está vendo muita viagem, o deputado Lima, inclusive, aqui, explanou bem, porque viajou, até ouvi atentamente, até deu uma explicação bem transparente, que isso eu acho que é um lado positivo, que para cada viagem tem que ter a transparência na volta de uma prestação de conta para cada um de nós, não só deputado, mas também para o que está lá, que está longe, até mesmo para quê? Para se entender o porquê de tanta viagem e se essas viagens vão se concretizar em ação. Então, agradeço ao deputado Lima, a explanação foi muito boa. Observei cada detalhe de cada vírgula que o senhor falou com muita atenção e vi que o senhor estava lá com muita propriedade. Então, a gente mostra aqui que temos fé e esperança que se 50% do que foi explanado, porque a gente também não pode querer que tudo aconteça, né? Que nem sempre tudo que se almeja acontece, mas 50% do que o senhor falou aqui, que vir acontecer a curto, médio e longo prazo, e de uma forma responsável, a gente já diria que a viagem para a China valeu a pena. Então, aqui não se há oposição por oposição. O que a gente critica é o quê? É que
enquanto o deputado Fábio Novo aqui se preocupou em ir nos hospitais aqui, onde ele é pré-candidato, é a base dele, a gente não vê a mesma coisa nos nossos deputados da planície litorânea, no nosso Hospital Éder, que eu estou num grupo de médicos do Éder. Eu vou disponibilizar os áudios para a Alep do que eu estou escutando dos médicos e de todos os que ali estão. É um desespero total e nós não temos nenhuma luz no fim do túnel, nem como resposta. E sobre os investimentos na planície, eu tenho conversado muito com o deputado Pablo, sim. Acredito, deputado Pablo, porque eu conheço o pai dele desde o início e com muito respeito, e acredito que ele passou valores para o filho. Mas eu recebi oficialmente do governo do Estado uma resposta a um requerimento que eu fiz dessa casa, e foi aprovado, e o governo do Estado respondeu à deputada que não tem nenhum investimento para a cidade de Parnaíba, para Pedra do Sal. Eu tenho por escrito que não tem também nenhum investimento para as obras de drenagem do Frei Higino, que é o que a gente simbolicamente chama de piscinão, porque é uma área muito grande da cidade, que é a Zona Leste. Recebi isso por escrito do governo do Estado. Então, não pode dizer que a deputada não está, porque a minha preocupação é em passar. São Sebastião também não terá. Isso dito por escrito, respondido ao requerimento nessa casa, há menos de 15 dias. Ou seja, disseram que a única prioridade é o prolongamento da BR, do Portinho, que dá acesso ao Portinho. Gracinha discorda, porque os pedidos foram outros. Pedra do Sal, inclusive, governador prometeu, em eleição, prometeu, não para Gracinha, prometeu para a cidade. Pablo foi, e GR e Delta também. Fizemos a segunda etapa de acordo com tudo que foi combinado, e a gente torce sim, torce que o governo se encontre. A gente tem fé, a gente não é oposição por oposição, nós somos oposição aqui a exatamente prometer, não cumprir, ao descaso, à omissão. E já estamos chegando bem aqui, cidade turística, nossa maior indústria na planície litorânea, como o nome diz, é o litoral. Nossa maior indústria na Ilha Grande, Santa Isabel, Parnaíba, Luiz Correia, Cajueiro, dentre outras ali, é exatamente o turismo. E o que o excelentíssimo senhor governador, no seu final de mandato, tem para o Natal da nossa região? E o que os senhores deputados da planície que tiveram voto lá e que já têm emenda, estão mandando para a cidade, para também fomentar o turismo diretamente, porque quando a gente fala do turismo, a gente tem que integrar toda a planície. E datas são importantes, está aí Gramado, dando show. Parnaíba, desde 2017, o prefeito sozinho faz o maior Natal do estado do Piauí, levando o turismo. O que essa casa, os que têm voto lá, estão fazendo ou dão a mão? Excelentíssimo senhor governador, para o senhor ter um resultado bom, com toda humildade aqui, escute aqueles que querem o bem. E tem muito que querem o bem, mas tem uns que querem só se dar bem no mundo. Então, saiba separar o joio do trigo. Porque bases, a gente conhece. A gente sabe que bases são grandes, que alguns só querem o poder pelo poder, outros realmente querem o poder para fazer o bem. Então, aqui são nossas palavras, e também a gente não podia esquecer do dia 3 de novembro, que foi um dia grande de conquista para as mulheres terem direito aos votos. E que foi pouco lembrado, né? Às vezes a gente lembra só com figurinha, dando parabéns, tudo. Mas temos que lembrar que, quando a mulher teve direito ao voto, ainda não foi tão fácil, não. Primeiro foi aquele voto que tinha que ter permissão, tinha direito ao voto, mas só se fosse permitido pelo marido. Então, foram muitas lutas. Hoje, as mulheres têm direito a ter mandato, mas ainda é com muita luta, tanto aí que ainda temos cotas. Enquanto a gente tiver cotas de 30% para aumentar a representatividade das mulheres nas casas e nos poderes, é porque ainda não vai bem.
As mulheres ainda têm que ter mais coragem e não nos intimidam aqueles machistas, aqueles que usam o poder, e quando mulher assume um poder, eles não debatem ideias, eles começam a debater de forma eufóricas. E aqui eu respondo: loucos são aqueles que diariamente se comportam como cidadãos comuns e por trás dão facada. A loucura boa é aquela que faz o bem, que dá a mão. E loucos são aqueles que são covardes. Loucos são aqueles que usam o poder para intimidar, pensando que mulher não reage. Loucos são aqueles que usam meios de comunicação, ao invés de dizer proposta, para falar que outro é louco. Então, aqui eu digo que viva os loucos do bem, e que é normal, toda mulher quando enfrenta, toda mulher quando tem coragem, tem um temperamento, ela muitas vezes ela tenta ser intimidada. Ela tenta ser da pior forma possível intimidada. Mas a Gracinha nunca gostou de vitimismo, a Gracinha nunca se acovardou. E digo aos machões, isso é feio e isso não vai lhe levar a nenhum lugar. Sigam com mais paz, com mais amor e principalmente fazendo, acontecendo. Parnaíba nos conhece e conhece também aqueles que há séculos, que a gente exagerando, né, porque não é séculos, mas há décadas, estão em Parnaíba com poderes, reiterados com todo o poder. E nada fizeram para melhorar a cidade, que inclusive na Covid se comportaram da forma mais omissa do mundo. O parnaibano não esquece, não. O parnaibano é um bom piauiense e, como todo bom piauiense, não foge à luta. Então, hoje são nossas palavras. Muito obrigada a todos que fizeram a 40ª Expoapa, em especial doutor Valdeci Cavalcante, deputado João Matos, deputado Franzé, que ajudou também, deputado Júlio César, todos os empresários que lá colocaram seus gados, que fizeram seus negócios, aos pequenos, aos batalhadores, mais de 350 ambulantes na parte gastronômica, ganhando seu dinheirinho suado, porque alguns não sabem o que é dinheiro suado, não. Alguns não sabem o que é não ter um emprego e ter que suar o dia a dia e não pagaram taxa, não. Ganharam bem seu dinheiro suado, com seu respeito. A esses sim, a esses nós servimos. Obrigada também a todos aqueles que não puderam contribuir de forma direta, mas que contribuíram moralmente, dando apoio, apoiando a cidade e fazendo com que Parnaíba ultrapassasse todas as dificuldades e fizesse a maior exposição do Piauí, que nós vamos chegar próxima da exposição de Teresina, porque nós não temos que ter complexo de cachorro vira-lata, não. Nós temos que ser grande, e aqueles que querem ir para Parnaíba, governar, que pensem grande, que sejam grandes, que tirem picuinha política de um lado. E outro esclarecimento. Aqui estão mais de 30 requerimentos que alguém, aqui só nessa casa, requerimento, ofícios, requerimentos e vários ofícios enviados ao governo do Estado sobre o Parque de Exposição de Parnaíba, que está lá, abandonado do governo do Estado, totalmente abandonado, só para ir pedir que fosse realizada a 40ª Expoapa. E isso tem nome e sobrenome. São deputados que pensam só em si e que não pensam na cidade. A cidade conhece, sabe exatamente quem atrapalhou, quem quis que não acontecesse e quem lutou até a última hora para que desse errado. Então, nunca me peça amém para essas coisas, porque não é meu estilo. O meu estilo é nosso muito obrigado para os que ajudam. Agora, os que atrapalham não tem nosso muito obrigado. Nossa cidade, eu sou parnaibana, moro em Parnaíba e vou continuar morando até meus últimos dias. Então, lá eu quero prosperidade, amor e muita dedicação e compromisso. E só 1000 palavras
não vai dizer o que aconteceu em Parnaíba, mas as ações sim. E está lá, para todo mundo ver, todo mundo assistiu, todo mundo participou e mostrou que Parnaíba é grande. E nós estamos aqui com nossas mãos amigas e vamos continuar seguindo contra o ódio. O amor, mais uma vez, venceu.